Olá, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Aliança de Misericórdia, no programa Família Torna Aquilo que És. Eu sou o missionário Denilson e nós estamos falando sobre o sacramento do matrimônio, né? Então nós estamos aí ao longo desse programa e de outros, nós estamos estudando, meditando à luz da Palavra de Deus, do Catecismo da Igreja, do Direito Canônico, da Familiares Consórcio, do Amoris Letícia, né? Cartas às Famílias. Então nós estamos fazendo um estudo sobre o sacramento do matrimônio, a vida familiar. E nesse tempo nós já abordamos sobre a antropologia do amor humano, o amor conjugal. Falamos sobre um pouco do sacramento, por que sacramento. Nós abordamos também no programa anterior sobre o matrimônio na ordem da criação. Nós vimos que não é algo mitológico, não é uma criação humana, mas sim um matrimônio. O casamento foi pensado já em Gênesis, né? No primeiro livro da Bíblia está lá o matrimônio, né? E que nós possamos nos aprofundar. Nós também estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, o artigo 7, que fala sobre o matrimônio. Então que você possa ter em mãos aí o seu catecismo. Caso você não esteja, você pode comprar na nossa loja virtual, no misericordia.com.br. Entre lá no nosso site, adquira o seu material de estudo, a sua Bíblia esteja sempre em mãos. E hoje nós vamos falar sobre o consentimento, né, da vida matrimonial. O matrimônio, a principal parte, vamos dizer assim, do rito matrimonial, né, o que sela é esse consentimento, né? Mas como que é feito esse consentimento? O que é esse consentimento? Então nós vamos hoje aprofundar. Você pode pegar aí no Catecismo da Igreja Católica 1625, né? Ou página 445, para que você possa também depois meditar, possa se aprofundar sobre tudo aquilo que nós estamos expondo aqui de uma forma muito simples e muito concreta, né? A fé batismal é o fundamento do sacramento do matrimônio. Então, para que haja esse matrimônio, eles precisam de alguns elementos. Outro, seja entre um homem e uma mulher, como está na ordem da criação, e que eles sejam batizados, né? O batismo, ele é essa base, esse fundamento do matrimônio, né? Cristo assim quis, né? Cristo foi batizado, ele não foi para a cruz, ele não fez a evangelização, ele não fez sua pregação, ele não viveu sua vida pública, senão antes quisesse entrar nessa realidade humana através do batismo. Ele não tinha o pecado, mas ele quis fazer com que esse fosse o caminho. Como eu posso ensinar um caminho para os meus filhos, né? Ou para uma outra pessoa, se eu não passo por ele, né? Eu posso falar, ó, faz esse caminho, mas eu não vi as dificuldades. Então Deus quis, na sua essência, né? Ele quis passar pelo batismo para mostrar o caminho. Através do batismo de João, ele vem fazer todo o caminho para depois ter o batismo do Espírito, depois para ter essa dimensão cristológica que nós estudamos e que nós entendemos. Então é através do batismo que é o fundamento do matrimônio, né? No Catecismo da Igreja Católica, no 1055, você pode olhar lá no parágrafo 2, né? Que vai estar falando que o contrato matrimonial ele é válido pelo sacramento, né? Ele precisa ter esse fundamento que a Igreja nos pede, né? Então, consentimento. O que é consentimento? Consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Então, no momento que você fala, né? Eu te recebo por minha esposa, eu te recebo por meu marido. Este consentimento que liga os esposos entre si encontra seu cumprimento no fato dos dois se tornarem uma só carne. Então veja que a nossa formação anterior, né, no nosso estudo que nós fizemos sobre a origem do matrimônio, né, na criação, quando se fala que o homem deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne, então esse consentimento é que eu vou consentir que após esse rito matrimonial, na núpcia, eu me dou o meu corpo, me dou totalmente a minha esposa e minha esposa doa o seu corpo, totalmente o ser dela a mim.
e se tornarão uma só carne. Por isso que a importância, né, dessa relação sexual ser feita no matrimônio. Por quê? Porque ali há um consentimento, há uma graça, há uma bênção de Deus, né? Então esse consentimento é que vai dar naquela frase que também nós estudamos nesse mesmo sentido, que é o homem, né? O núbio, a idade núbio, que a pessoa tem que ter maturidade, tanto psicológica como também biológica, para que esse consentimento seja pleno, né? Esse consentimento possa ser válido. Aí que vem a validade do matrimônio, né? Porque ele tem que ser um consentimento. Muitas vezes nós assistimos alguns filmes, né, antigos, que nós vemos, ou até mesmo nas nossas festas de São João, nas nossas quadrilhas aí que nós conhecemos no período de festa, e sempre aparece aquela figura do pai armado com uma espingarda, né? Que fala, você tem que casar com a minha filha, você engravidou ela, né? Então veja que aí não há um consentimento, há sim algo externo ao matrimônio, ao consentimento, uma obrigação, né? Então isso não é válido para a igreja. Por quê? Porque não houve um doar-se, não houve-se uma razão, um motivo pelo qual fosse uma liberdade, né? Não houve aí uma liberdade de consentir aquela relação. Então nós podemos entender que isso não leva a uma validade no matrimônio. Então você possa fazer memória, né? O seu matrimônio foi consentido? Você quis? Você desejou essa relação? Você desejou esse amor? Você desejou, né? Você teve consciência daquilo que era o matrimônio, aquilo que é a graça de Deus? Então é importante saber, porque o matrimônio ele é o fundamento da família. O que parece óbvio para nós, né? Mas fundamente-se na livre vontade dos cônjuges de se unir ao matrimônio. Então muitas vezes a gente vê, se o casal não tiver um cursinho de noivo, né, não tem uma formação, ele pode casar? O casamento não deu certo porque ele não fez o cursinho direito, né? Que ele não fez isso. Nós vemos hoje a formação de um administrador de empresa, são 4 anos, de um médico aí, falando uma formação básica, 8 anos, um engenheiro, 5 anos, né? Nós vemos aí quanto tempo nós levamos, né? Um padre, 14 anos, 10 anos, 8 anos, depende se é um padre religioso de uma congregação ou diocesano, né? Uma criança, ela leva praticamente boa parte de sua vida nas escolas, né? Faz o prezinho, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, uma faculdade para se formar. E quanto tempo nós gastamos para formar nossa família ou formar nosso casamento? Um final de semana, algumas horas dedicamos num cursinho de noivo e depois nós queremos que dê certo, né? Se mesmo estudando tanto, a gente vê aí, né, que quantos engenheiros, quantas profissões que a pessoa estudou tanto, se dedicou tanto e às vezes ela acaba cometendo um erro grave que acarreta a morte de pessoas, acarreta em prejuízo para uma sociedade, para a humanidade. Imagina nós que formamos uma célula, que forma uma outra célula, que forma uma outra célula, que forma uma sociedade, que forma um país, que forma um planeta, né? Então é fundamental nós termos essa consciência que a formação matrimonial é uma coisa que nós temos que nos aprofundar mesmo, né? E voltando aqui, nós vamos ver o consentimento matrimonial, né? Então eu tinha falado sobre esses valores, né? Unir-se ao matrimônio significa valores próprios desse instituto, né? Que não depende de homem e mulher, mas do próprio Deus, é a graça, como eu falei. O consentimento matrimonial entende-se como aliança matrimonial entre os batizados, homem e mulher, livres, né? E que expressam livremente o desejo, ou seja, o consentimento. Isso significa não sofrer constrangimento, não ser impedido por lei natural ou eclesial. A Igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como elemento indispensável que produz o matrimônio. Catecismo da Igreja Católica, número 1626 e Direito Canônico, número 1057, parágrafo 1º. Então nós vamos ver que esse consentimento é um ato da vontade pelo qual o homem e uma mulher, por aliança irrevogável,
se entregam e se recebem mutuamente para construir o matrimônio. O consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Podemos definir o ato de consentimento. Então, quando ocorre esse consentimento, como eu falei há pouco, né? Eu te recebo por minha esposa, eu te recebo por meu marido. Então, esse momento desse sim, desse receber, é que ocorre o quê? Essa ligação, né? É onde se encontra o cumprimento. Os dois se tornam uma só carne. Então, esse momento é o fundamental, né? E a validade disso? Ela é feita, né? Sabemos que o casamento é um ato público, por isso que é feito na igreja com as portas abertas, né? Temos a presença de um sacerdote ou de um diácono que assiste à celebração do matrimônio. Ele acolhe esse consentimento dos esposos em nome da igreja e também testemunha e exprime a visibilidade que o casamento é e sua realidade eclesial. Veja que o matrimônio ele é tão importante que é o único sacramento que os leigos fazem, né? Eles que exercem isso. Então, o matrimônio é uma graça de Deus mesmo, que a igreja apenas assiste, ele acolhe esse evento, que são os cônjuges que fazem, né? Então, meu matrimônio não deu certo porque o padre não celebrou direito. Não. O diácono não celebrou, não, né? Quem celebra, quem faz esse sacramento são os esposos, né? Nós às vezes derrubamos o nosso fracasso, a nossa dificuldade matrimonial nos outros, né? E é um evento que eu teria que ter essa clareza. Será que no meu matrimônio, né? Hoje olhando, tendo esse conhecimento, no meu matrimônio eu tive esse consentimento, eu tinha essa clareza, eu tinha essa ideia da grandeza que é um matrimônio, né? Esse sacramento, que ela é acolhida pela igreja, né? É um momento de graça, um momento que esse consentimento, quando eu disse sim para minha esposa, para o meu marido, eu tinha clareza, né? Eu tinha certeza disso. Aqui eu dou um testemunho, né? Ultimamente eu recebi uma ligação de um casal e o marido ele estava se separando, né? Ele falou que não dava mais a vida matrimonial em função da questão da relação sexual, né? Ele tinha uma carência, tinha uma ferida e isso desencadeou num adultério, né? E esse adultério houve uma separação deles, né? Eles se separaram de corpos porque estava tendo um problema no relacionamento dos dois. E quando a gente foi conversando, eu fui conversando com o marido, né, com o esposo, e eu percebi ali que ele não tinha clareza do que era um sacramento, que o matrimônio era um sacramento. Quando eu fui falando, ele falou: puxa, Denilson, você me deu uma luz, né? Eu não dei luz nenhuma, quem deu luz foi o Espírito Santo que clareou a mente dele, né? Eu apenas fui um instrumento naquele momento. Ele falou: Denilson, mas eu tive clareza agora que o sacramento, o matrimônio sendo um sacramento, ele equipara ao sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, do batismo. Pô, ele é um sacramento, ele é sagrado. Puxa, o que eu fiz com o meu casamento? Eu falei: realmente, é um sacramento, é um sagrado, né? É algo invisível que se torna visível pela graça de Deus, não é por nós, não é mérito do casado, mas é uma graça particular derramada por Deus. Quando ele percebeu que aquilo era sagrado, ele falou: nossa, como eu profanei o sagrado, quanto eu profanei minha esposa com pornografia, com sujeira, e fui buscar outra mulher, porque minha mulher não aceitava mais essa sujeira, e fui me sujar em outros lugares. E hoje eu quero pedir perdão a Deus, eu quero reconstruir a minha família. Olha que beleza, né? Quando a gente toma consciência que o matrimônio é sagrado. Não há espaço, quando há o sagrado, para pornografia, para coisas, para sexo de forma animalesca, né? Ou para trazer objetos para o quarto, para a vida da relação do casal. Quando eu tomo consciência, eu não levo pinga na missa para ser consagrada
na Eucaristia, né? Eu não vou com uma roupa que não é compatível na missa, eu não vou tomar uma atitude na hora de... Eu não vou mascando chiclete na fila de receber a Santa Eucaristia, né? Eu não vou num batizado cantando música que não é litúrgica, que não faz parte daquele ambiente, né? Eu não entro na igreja fazendo, profanando. Quando essas palavras são dele, né? Desse meu amigo, que ele falou: Denilson, eu não faço isso. Que lá é um espaço sagrado, lá a igreja é um espaço sagrado, os objetos litúrgicos eu não faço isso. E eu estou fazendo isso no meu espaço sagrado, que é meu quarto, minha cama, com a minha esposa, dentro de um sacramento. Então, quando os olhos se abriram, né? Eu lembro muito dos discípulos de Emaús, quando caiu as escamas dos olhos dele, iluminado pelo Espírito Santo, ele falou: Denilson, eu quero voltar para a minha casa, eu quero reconstruir meu casamento, eu quero ter um casamento santo, eu quero ter um sacramento, eu quero que esse sacramento venha para mim, né? E ele, graças a Deus, ele retomou a sua família, tem as dificuldades ainda, né? Isso não foi lhe tirado, Paulo vai falar, né? Que não é tirado o espinho da nossa carne, mas ele entendeu esse mistério do sacramento, ele voltou para a sua esposa, ele abandonou toda essa vida de perdição, essa vida promíscua, essa imoralidade, esse amor porneia, né? Que Paulo vai falar que é o amor, é a relação imoral. E ele reconstruiu sua família. E Deus está abençoando, porque ele retomou, ele teve consciência do que é o matrimônio. Ele retomou essa questão do consentimento. Ele falou: puxa vida, né, Deus? Como a gente acaba se passando por uma coisa que não dá valor, por não entender, né? A gente não entende, né? Por falta de uma compreensão, né? Uma irresponsabilidade da minha parte. Então, que bom que ele entendeu. E esse é o motivo que nós, da Aliança de Misericórdia, queremos dar essa formação, para que você também se encha dessa graça, que você entenda, né, que lá foi um ato que foi consentido, né? Que Deus derramou essa graça, esse matrimônio, esse desejo, essa motivação que você teve. E que Deus possa abrir mesmo esse caminho, possa iluminar, te encher esse coração e que você possa voltar. Mas como é difícil muitas vezes, né? Teve fases da minha vida também que eu também não entendia esse sacramento, né? Então, quantas vezes eu briguei com a minha esposa, quantas vezes eu não entendia essa relação, e aí, com muita ajuda, muita oração, né? Sozinho a gente não consegue caminhar, né? A gente sempre precisa de ajuda de um irmão mais velho, de um casal com mais experiência, para que ele possa nos ajudar. Por isso é tão importante, né, as pastorais familiares que temos nas paróquias, os grupos de ajuda de casais, né? Quantos na Aliança você encontra também a evangelização do Caná, como é importante você estar em grupo. Quando a gente está com outros casais, a gente vê que aquela dificuldade de um casal que ele passou, que ele superou, pode ser luz para mim, né? Quantos testemunhos que a gente vê numa pregação do encontro Caná que nós temos, que aquele casal passa, ele testemunha a dificuldade que ele teve no matrimônio, a dificuldade que ele viveu, mas que foi superado pela graça de Deus, e depois ele vê que é possível, que aquilo que foi passado ele consegue também, e ele dá os passos. 2, 3 anos depois, ele está lá também, dando o seu testemunho, até menos tempo, alguns, falando: puxa, num tal encontro, tal dia, eu estive aqui, o irmão lá pregou tal coisa, falou da dificuldade na vida matrimonial, ele conseguiu se superar, conseguiu encontrar um sentido novamente no matrimônio, e hoje eu também consegui, lutei contra esse gigante, contra esse Golias e venci. E hoje eu voltei, né? Consegui reatar a minha vida familiar, minha vida conjugal, e hoje é diferente, hoje tudo é diferente. Então não há impossibilidade para o homem, né? Para nós nos limitamos ao conhecimento, às nossas fraquezas, mas com a graça de Deus, com a ajuda dos irmãos, nós conseguimos
alcançar e dar esses passos, né? E esse amor de Deus, ele nos vem ao encontro. A vida matrimonial não é uma vida fácil, mas ela não é impossível, porque ele é um querer de Deus, né? Foi uma vontade de Deus que o homem e a mulher se unissem e aí ele permanecesse, né? E aí eles possam ter seus filhos, ter a sua vida, né? Então há um querer de Deus, há uma motivação. É muito bonito quando a gente vê casais de 40, 50 anos de casado e falam, né? Hoje, o que eu vejo, o que nos liga é esse amor puro, né? Não é mais somente a relação sexual, o enamoramento, o prazer, né? O calor da pele, mas é um amor puro, um amor que vem de Deus, é um amor que nos mantém. Quando a gente pergunta qual o segredo, muitos vão dizer, não há segredo, né? Não há uma cartilha que nos direcione se o casamento vai dar certo ou não. Não são os livros, né? Essa formação nós estamos tendo, ela vai nos ajudar a entender, a compreender, né? Mas é o que? É o tempo, né? É o caminhar, é as experiências, são trocas de experiências de outros casais, né? A igreja é muito rica na questão da família, então nós devemos buscar isso. E como é bonito quando nós vemos casais mais antigos, mais vida, mais tempo de matrimônio, se pergunta qual o segredo de viver 40, 50, 60, 70 anos de casado? O amor, né? A compreensão, a paciência, né? O doar-se de si. Não existe um manual. Existe a palavra de Deus que nos orienta, que nos dá a coisa, mas cada indivíduo vem de uma realidade diferente. Então não há um manual, não há um casal como exemplo, né? Aquele casal é um exemplo, vou seguir ele. Ele não é um exemplo. O exemplo é a palavra de Deus, né? Nós temos que ter o amor, esse amor mais fundo no nosso coração, né? Cada casal, cada família tem um jeito de ser, de construir sua realidade. Mas o mais importante é que eles se mantiveram firmes no amor, na alegria, na tristeza, né? Na riqueza, na pobreza, né? Então essa vida ela é construída. O mundo hoje é descartável, né? O mundo líquido é um mundo que você não consegue, as relações são descartáveis. Há um estudo na Universidade de Harvard sobre a questão do solteirismo americano. E eu lendo essa matéria, a pesquisa foi feita no âmbito universitário, onde que vários jovens preferem se permanecer solteiros e ter relações através das mídias sociais, né? Mais nas mídias sociais do que na próprio contato humano. E uma das perguntas era o motivo que levava esses jovens a terem essa concepção da relação humana através das redes sociais. E é impressionante que a grande maioria, mais de 70%, diz que nas relações humanas não possui uma tecla aonde que nas relações virtuais possui, que é uma tecla chamada delete. Então lá eu posso deletar a pessoa na minha rede social. Se ele tem uma opinião contrária, se ele não se compadece das minhas loucuras, eu vou lá e deleto ele, eu tiro ele. E não gera nenhum sentimento de culpa, arrependimento, apenas excluo. E nas relações humanas, quando eu excluo alguém, quando há uma separação no namoro, no noivado ou até mesmo no matrimônio, ali gera sofrimento, gera consequências, né? Então você vê que as pessoas estão buscando essa relação virtual em função de uma tecla que eu posso desconectar. Então você vê que a vida ela vai tendo conexões e desconexões. Então o relacionamento começa a se basear nesse sentido, né? Eu lembro quando eu lecionava, muitos alunos falavam: professor, eu tenho 5.000 amigos no Facebook, eu tenho tantos no Instagram, eu tenho tantos no WhatsApp, eu tenho tantos amigos que me seguem, né? Eu falava: e quantos deles você pode pôr a cabeça e chorar? Eles não conseguiam responder, né?
Eles falam, não, eu tenho 3 mil amigos, 5 mil, 15 mil amigos, né? Tenho 5 mil inscritos na minha página do YouTube. Eu falo, e quantos que você pode contar numa noite que você estiver doente, você pode ligar que ele vem te buscar na tua casa para te levar no médico. Então, nós mesmos, né? Quantos amigos nós temos virtuais e quantos amigos nós temos que, no momento de dificuldade de um filho que está na droga, da esposa que está doente, no momento de dificuldade, na falta de um alimento, uma dificuldade financeira, quantos amigos nós temos que nós podemos contar, né? Então, nós acabamos indo para essa onda da virtualidade, porque os relacionamentos nos causam confortos e desconfortos, mas assim é o caminho, né? Então queria nessa breve reflexão deixar para você aí o convite para que você dê o seu like aí, que você possa compartilhar esse vídeo, possa deixar para que mais pessoas possam ter essa clareza ou pelo menos uma palavra de Deus na sua vida, né? Que nós possamos nos encontrar no próximo programa, que você possa acompanhar através das nossas redes sociais da Aliança Misericórdia a formação no programa Família Torna Aquilo que És. Que Deus abençoe sua família, que você possa permanecer firme na sua jornada rumo ao reino de Deus, que você possa ser essa luz para a sua família, para as pessoas que te procurarem. Que Deus possa abençoar você e a toda a sua família. Um grande abraço, nos encontramos no próximo programa. Fique com Deus.